A paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, Novo Testamento, livro de Atos, capítulo 22. 22. Atos, capítulo 22, versículo 15. Porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Vamos invocar? Senhor Jesus. Chama ele assim. Ó Senhor Jesus, entre em mim. Chama comigo. Senhor Jesus, enche o meu espírito. Senhor Jesus, eu quero ter a experiência que Paulo teve. Receber o Senhor dentro de mim. Ó Senhor Jesus, eu quero ouvir a Tua voz e ver a Tua luz. Senhor Jesus. É simples invocar? E assim Paulo foi batizado. Para ele ser testemunha daquilo que ele tinha visto e ouvido por toda a sua vida. É isso que Deus quer que nós façamos. Ele quer que nós tenhamos a experiência de ouvi-lo e vê-lo. E que nós demos testemunho por toda a nossa vida dessa experiência gloriosa, que é a experiência da salvação, a experiência de nós sermos enchidos por Deus. Nós somos a imagem dele. Quando ele entra em nós, nós ficamos completos, cheios dele. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. Nós já dissemos, que a primeira experiência que Paulo teve, difícil, foi vencer a questão da circuncisão. Quem não era circuncidado não era aceito no meio dos judeus como crentes em Jesus. Então, os judeus que tinham feito da palavra de Deus uma religião, queriam forçar todas as pessoas, os gentios, a serem circuncidados, além de terem crido no Senhor. E Paulo, ele venceu essa barreira. Ele disse que a circuncisão era no espírito e não na carne. Mas ele estava preso ao templo. Ele foi orar no templo, lá em Jerusalém. O Senhor já sabia que o templo seria um outro empecilho para a edificação da igreja do corpo de Cristo, que é espiritual e não física. A igreja não é salão de reunião, não é templos. Isso não é igreja e nunca foi e nunca será. Por isso que esse templo em Jerusalém foi destruído, para quebrar essa tradição religiosa que os judeus tinham feito com as coisas santas de Deus. E vi aquele que me dizia: dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava as vestes dos que o matavam. E disse-me: vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Quem que estava dando esta comissão para Paulo? Deus, que é Jesus, que agora é o Espírito Santo dentro de Paulo, porque há um só Deus. Qual foi a comissão que ele recebeu do Senhor? Ser enviado para os gentios de longe. Onde que Paulo estava? Em Jerusalém, no templo. E quando ele vinha vindo para Jerusalém, para fazer votos, os irmãos diziam: Paulo, não vai, lá você vai apanhar, você vai ser preso, você vai ser morto. Mas ele estava obstinado a ir para Jerusalém. Por causa de quê? Por causa do templo em Jerusalém.
Ele foi criado ali. E estava difícil tirar do Paulo essa questão do templo. O Senhor falou: você não é apóstolo dos judeus, você é dos gentios e de longe. Graças a Deus que eu sou um gentio de longe, e o evangelho que Paulo pregou chegou a mim. Então Deus cumpriu o seu plano na vida de Paulo. Mas com certeza não era desta maneira que Deus queria cumprir. Embora isso seria acrescentado, porque nós conhecemos o evangelho por meio de Paulo, por meio daquilo que Paulo escreveu, que são os livros do Novo Testamento. Mas neste momento, Deus queria usá-lo presencialmente no meio dos gentios. Mas agora ele foi preso. Como que ele iria fazer isso para os gentios se ele está preso? Então ele atrapalhou o projeto de Deus na vida dele, quando ele escolheu o que ele queria fazer na sua vida espiritual, não dando atenção à unção, ao falar de Deus, boca a boca com ele. E ouviram-no até esta palavra, e levantaram a voz, dizendo: tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. E clamando eles e arrojando de si as vestes e lançando o pó para o ar, o tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o examinasse com açoites, para saber por que causa clamavam contra ele. Então, quando nós não seguimos a unção, sofrimentos que não estavam destinados a nós, chega até nós, por causa da nossa obstinação. Que o Senhor possa nos dar graça de, na vida espiritual, quando o Senhor falar chega, nós pararmos. Quando Ele falar segue, nós seguimos. Não vamos dar atenção para nada. E hoje as pessoas estão presas no templo. Que templo? Os templos religiosos das denominações. E as denominações chamam aqueles templos de igreja, fermentando a tua mente. Quando não chama o templo de igreja, chama aquele grupo de pessoas de igreja, colocando nome naquele grupo. Igreja Batista, Igreja Metodista, Igreja Católica, Igreja Presbiteriana, seja o nome que eles quiserem dar. Não passa de uma divisão do povo de Deus. Aí as pessoas que recebem aquele título, que eles são aquela denominação com o nome de igreja, dividem o corpo de Cristo. Então estão presas aonde? No templo espiritual. Qual o templo espiritual? São as denominações com o nome de igreja. Paulo estava sofrendo consequências, porque o Senhor já tinha chamado ele para fora do sistema, enviado ele para longe, e ele queria permanecer lutando em Jerusalém com os seus patrícios para provar que Jesus era o Cristo. Jesus não precisa que nós provemos nada para ninguém. Ele é Deus. Ele não precisa da nossa ajuda para mostrar para alguma pessoa, para a humanidade, que Ele é Deus. Ele mesmo faz. Vamos crer e seguir o Senhor de perto. Ele não precisa que nós o defendamos, porque Ele é que nos defende, porque nós necessitamos. Ele é Deus. Quando estavam o atando com correias, disse Paulo ao centurião. O centurião, lembra do Cornélio, que é um centurião? Ele é o responsável por um batalhão. Ia chicote no Paulo, porque ele estava sendo acusado pelos judeus. Paulo falou com o chefe da Polícia Federal aqui, com o centurião, que ali estava. É-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? Graças a Deus, né? Que Paulo conhecia das leis humanas, civis, militares. Ele era um romano, ele tinha conhecimento da lei. Falei, escuta, vocês podem açoitar uma pessoa sem ter sido julgado? Hoje, muitas vezes, para pregar o evangelho, você precisa conhecer a lei. Eu já tive muitas experiências de fazer pregação em praças públicas. E fiscais de prefeitura e polícia querer vir barrar a pregação. E aí, eu mostrar para ele aquilo que está na Constituição brasileira. Qualquer um pode crer naquilo que quiser. Qualquer um pode se reunir pacificamente em qualquer lugar, sem aviso prévio a nenhuma autoridade, para falar a sua crença. Eu tive poucas experiências, mas tive experiências ricas de conhecer a lei e usar para a pregação do evangelho. Paulo aqui estava usando a lei para não apanhar. Graças a Deus, né? Ele ficou livre desses chicotes aqui nesse momento.
ouvindo o centurião, o chefe da Polícia Federal, isso, foi e anunciou ao tribuno, ao chefe, ao Supremo Tribunal Federal. Olha, vê o que vais fazer, porque este homem é romano. Pensando que ele é um judeu, pensando que ele é um gentil, ele é romano. E aqui quem manda aqui é o Império Romano. E se nós não seguirmos as leis romanas, nós podemos ser disciplinados por ela. E a lei romana diz que nenhum romano pode apanhar sem ser julgado e condenado. E vindo o tribuno, disse-lhe: És tu romano, Paulo? Ele disse: Sim, eu sou. E respondeu o tribuno: Eu, o tribuno, o chefe do Tribunal Federal, o presidente do Superior Tribunal Federal, eu com grande soma de dinheiro alcancei o direito de cidadão. Ele comprou a cidadania romana. Igual você vai para os Estados Unidos, será que você chama green card, uma coisa assim, lá você ganha o direito de ser um cidadão americano. Paulo disse: eu nasci assim, eu nasci no Império Romano. Eu sou da Cilícia, eu sou romano de nascimento. E logo dele se apartaram os que haviam de examinar, queria açoitar ele. E até o tribuno teve medo, temor, porque soube que era romano, visto que tinha sido ligado, algemado publicamente. Então nós, hoje, não chegamos ainda no tempo da grande tribulação, que não vai valer nada, nenhuma lei de nenhum país. Quem vai mandar é o anticristo, governador mundial, e ponto final. Toda a humanidade, toda a igreja vai estar sujeita sobre a perseguição do anticristo. Mas até se iniciar, nós precisamos conhecer as legislações, da onde a gente mora, da onde a gente vive, para a gente usar para não apanhar e para pregar o evangelho principalmente. No dia seguinte, querendo saber ao certo por que era acusado pelos judeus, soltou-o das prisões e mandou vir os principais, os sacerdotes e todo o seu conselho, e trazendo Paulo, apresentou diante deles. Não, aí no outro dia, quando acabou aquela bagunça, aquele motim, aquele linchamento, o tribuno, o chefe do Tribunal Federal aqui, chamou os acusadores e Paulo falou assim: pode se acusarem mutuamente, por que é que vocês estão fazendo essa algazarra aí? Pondo Paulo os olhos no conselho, disse, dos judeus: varões irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá a parede branqueada. Olha, Paulo estava diante do sumo sacerdote. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? Paulo falou com o sumo sacerdote que ele estava usando o conhecimento da lei de Deus para bater nele. E isso era um desrespeito à lei de Deus. E os que ali estavam disseram: injurias o sumo sacerdote de Deus? Porque na lei está escrito. Paulo não sabia, disse Paulo, não sabia, irmãos, que essa parede branqueada aí era o sumo sacerdote. Porque está escrito: não dirás mal do príncipe do teu povo. E Paulo, sabendo que uma parte era saduceus e outra de fariseus, tudo era judeu, mas um era fariseu, outro era saduceus, um cria em ressurreição e outros não. Clamou no conselho: varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e ressurreição dos mortos sou julgados. Por quê? Porque ele dizia que Jesus Cristo havia ressuscitado. Aí os dos anciãos dos fariseus que acreditavam na ressurreição apoiavam Paulo. Os que eram contra condenavam Paulo. Então ele trouxe uma dissensão na mente daqueles que estavam julgando ele do conselho dos anciãos dos judeus. Então ele conhecia a lei cívica de Roma e ele conhecia a lei de Deus, as verdades de Deus. O Senhor disse que nós precisamos examinar as Escrituras para termos nela a vida eterna. E na palavra também está escrito que nós temos que ser aqueles que manuseiam bem a espada da palavra de Deus.
Então, se nós não lemos a Bíblia, nós não conhecemos a palavra de Deus, você vai ser envolvido mentalmente, psicologicamente, por vários grupos de várias crenças diferentes da Bíblia. Se você crê e você conhece a palavra e você segue o Senhor, Deus vai te dar sabedoria para falar com cada um. Quem crê na ressurreição, quem não crê, no batismo do Espírito Santo, no dom de línguas, no cura, seja o que for da palavra. Mas se você não conhece a palavra, você vai falar o quê? E se Deus não fala com você, você vai falar o quê? E se você não está sendo enviado por Deus para fazer a obra dele, você vai falar o quê? Argumentar o quê com respeito à palavra de Deus? Então hoje o Senhor, ele tem esse desejo, que todos nós conheçamos as suas escrituras. Para nós não ficarmos debaixo de nenhum jugo, nem de saduceu, nem de fariseu, nem de religioso, nem de protestante, nem de crente, nem de católico, nem de espírita, de nada. Isso é porque você não conhece a Bíblia. Se você conhece a palavra de Deus, como é que eu vou conhecer? Você tem que ler todo dia e orar. Não sei ler, escuta todo dia a palavra. Tá falado em toda a Bíblia, em todos os canais. Se a explicação não é o que Deus quer que você fale, mas ouça só o que ele está lendo da Bíblia, o resto você descarta. Nós não seremos enganados. E nós seremos ousados na hora de fazer a obra de Deus. Agora, se nos falta o conhecimento da palavra, nós seremos subjugados pelo diabo por meio de qualquer tipo de sistema que ele colocar diante de nós. Político, religioso, seja o que for. Você quer apanhar de chicote ou você quer conhecer as leis civis? Você quer morrer na mão dos religiosos ou você quer conhecer a lei de Deus? Paulo discutiu aqui, nós vamos continuar lendo, com os religiosos da religião judaica. E eles queriam matar Paulo. Depois que Paulo deu a explicação espiritual para eles, para os judeus, e viu que a política iria ouvir eles igual ouviram com respeito a Jesus e mandou crucificar Jesus, Paulo falou, pera um pouquinho, eu estou diante de um tribunal de Roma, civil, acusado por um tribunal religioso, e vocês vão fazer o que eles estão mandando, me matar, porque eu estou sendo condenado por uma coisa espiritual, não é um erro civil, um crime político, financeiro? Eu apelo para César. E qualquer cidadão romano que não tivesse satisfeito com o julgamento, ele poderia solicitar o julgamento por um tribunal maior. E qual foi o tribunal que Paulo apelou? Para César, o imperador. E como era uma questão religiosa, não era uma questão, era ritos espirituais, de crenças, de fé, não era crimes políticos, crimes financeiros. O tribuno, o da corte lá, do STJ, não tinha o que fazer. Falei, então você vai, se você apela para César, você vai para César. Ele estava em Jerusalém, ele foi enviado para Roma, onde era a capital do Império Romano, onde estava o imperador. E esperar na fila até o dia de ser julgado pelo imperador. Acho que isso nem chegou a acontecer no seu final, porque ele ficou preso, outro imperador morreu, eu não sei. Na frente a gente vai entender se ele chegou a ser julgado ou não. Mas se ele não conhecesse as leis espirituais e civis, ele tinha sido morto ali mesmo. Tinha acabado já a obra de Paulo. Então Deus, ele capacita os chamados. Só que esses que são chamados, se não quiserem ser capacitados, como é que Deus vai usar? Se a pessoa não quer ler a Bíblia, se a pessoa não quer estudar, não quer entender como é que funcionam as coisas, a legislação, como que ele vai ser usado? Vamos pedir para o Senhor nos dar essa inteligência, essa sabedoria nas leis civis e na palavra de Deus, para a gente não ser morto e a gente saber se defender e fazer a palavra de Deus brilhar em todos os lugares, quer seja no sistema político ou religioso existente atual? Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor precisa nos proteger, nos defender, nos guardar, nos ensinar,
nos dar um pouco da sabedoria que o Senhor deu para Salomão, da inteligência que o Senhor deu para aquele servo teu, para que nós, Senhor, possamos aprender como viver nessa geração má, perversa e adúltera, e sendo a última geração que precede a tua volta, aonde com tanta intensidade o diabo vai usar pessoas e sistemas para corromper a nossa fé e barrar a pregação do Evangelho. Ajuda-nos, Senhor. Por isso nos ensina a sermos disciplinados em estudar, em conhecer as leis civis e principalmente em conhecer a sua palavra. Nos dá essa graça, Senhor. É isso que nós te pedimos, de sermos tuas testemunhas em qualquer lugar. Louvado seja Deus. Que o Senhor se lembre de mim nesse dia. Que Ele se lembre de você, porque Ele sempre se lembra. Que Ele nos ajude a andar no caminho dEle. Glória a Deus. Amém.